Pessoal, ou bom dia ou boa tarde, eu espero que todos vocês sejam bem-vindos a mais essa banca do segundo dia do simpósio do CIERE. Então, para quem acabou de chegar e ainda não está familiarizado com a gente, nós somos um conselho estudantil fundado pelos estudantes do curso de Relações Internacionais da Universidade Paulista, e a nossa função é ajudar todos os jovens e acadêmicos da área a desenvolver as suas habilidades e os seus conhecimentos acadêmicos. E o simpósio é uma delas, porque ele é uma criação de um projeto com um incentivo para os estudantes falarem abertamente das pesquisas realizadas durante todo o semestre, ano letivo ou pesquisas que eles querem levar para a vida. Eu quero ressaltar aqui que essa reunião está sendo gravada, então mais tarde ela vai ser disponibilizada nas nossas redes sociais. E queria pedir por gentileza a todos aqueles que não estiverem apresentando deixarem as suas câmeras e microfones desligados. Faço apenas mais uma ressalva agora aos expositores. Cada um de vocês terá 15 minutos de apresentação. Quando estiverem faltando 5 minutos para o fim da apresentação, nós iremos avisar nos comentários aqui embaixo que a apresentação falta 5 minutos para acabar. Então, desde já eu quero agradecer a todos vocês, tanto por terem inscrito os trabalhos de vocês, e também por estarem aqui, tanto assistindo quanto participando. Vamos começar por ordem alfabética, então, Felipe, o chão é seu, pode começar a apresentar. Oi, gente, prazer. Meu nome é Felipe Salles, eu sou estudante de Relações Internacionais no curso da Unip. E o meu trabalho, meus estudos, né, durante todo o curso, eu consegui me achar dentro das relações exteriores da América Latina. Então, é um campo muito grande onde a gente consegue estudar a política externa brasileira, onde a gente consegue entender as relações da América do Sul com os outros países, da América Latina no geral, né, com os outros países. Eu agradeço ao pessoal do CIERE, né, por dar essa iniciativa, especificamente a influência estadunidense no golpe militar de 64. A questão que a gente começa a ressaltar, né, que quando a gente se fala de golpe militar, a gente precisa primeiramente entender o contexto global. Então, meados entre o final da Segunda Guerra, né, 1945 até o 1960, 64, que é onde começaram os flertes, né, do Brasil com a ditadura militar, a gente entende então que o mundo ele se encontra num contexto de Guerra Fria, onde ainda existe o embate entre o socialismo e o outro lado, que é o lado do capitalismo, o lado dos Estados Unidos, né? Esse embate grande entre União Soviética, com os Estados Unidos, no geral, né? O que a gente consegue pegar pelo um contexto mais básico. Então, a guerra contra o comunismo, ela é muito pautada. Então, quando a Segunda Guerra Mundial quando a Segunda Guerra Mundial ela termina, os vencedores, né, eles dedicam aos países europeus que sofreram os danos da guerra o Plano Marshall, tudo que a gente entende como esse auxílio para eles. Só que a América Latina também teve principalmente o Brasil, teve um grande papel, né, em ajuda aos Estados Unidos e aos países e aos países e aos países que estavam do lado dos Estados Unidos, né, só para deixar esse grande amplo, né, quando a gente fala de Estados Unidos e Brasil. E o Brasil ele se sente esquecido, querendo ou não, porque a gente também sofreu as consequências. A gente também sentiu economicamente, principalmente falando o quão afetou, né, o fim da Segunda Guerra Mundial, né, porque, enfim, assuntos globais afetam globalmente. Então, o Brasil ele começa a tentar expandir os seus negócios internacionais e ele, principalmente, quando a gente dá um salto temporal para o início do governo Jango, que foi um presidente brasileiro que iniciou muito bem a sua carreira e queria, né, expandir o comércio brasileiro não só limitadamente aos países aqui do Ocidente, ele queria, sim, ele fazia pesquisas com a China, ele fazia acordos comerciais com a União Soviética e
e esses países considerados, entre aspas, né, socialistas. Só que, durante esse período Jango, a gente tinha nos Estados Unidos uma grande luta com a contenção do medo do Brasil se tornar uma segunda Cuba, entre aspas, né? Eles falavam que o Brasil ele não podia se render ao socialismo, porque é um país muito grande, é muito influente na América Latina no geral. Então, a gente tem estudos sobre a Operação Brother Sun, né? Operação Irmão Sam, que fala sobre os esforços. Esse estudo tem um livro do escritor Carlos Fico, que ele fala sobre os esforços norte-americanos em manter essa relação com a América Latina, essa relação de dependência da América Latina aos países, né? Porque quando a gente estuda historicamente, a gente entende que os países que têm controle hegemônico sobre nós, latino-americanos, eles sempre mantêm claramente esse desnível, né? Para a gente entender que a gente sempre está a um level abaixo deles, entendeu? E os Estados Unidos, durante esse período, eles fizeram com o Brasil um grande acordo comercial, que, deixa eu só buscar o nome correto, que esse acordo ele consistia em quê? Em os países, eles conversariam entre si, e o Jango, ele concordou com isso, ele falou, ok, beleza, tranquilo. Só que os Estados Unidos eles estariam diretamente ligados a assuntos cotidianos da política externa brasileira, como, por exemplo, a questão da abertura do armamento, de como funcionava a tecnologia bélica brasileira, era aberto aos Estados Unidos, claramente. E a Aliança do Progresso, né, nessa integração, ela fala sobre... Consegui achar aqui o nome do trabalho. A Aliança do Progresso, ela ressalta, né, que todas as benfeitorias deveriam ser identificadas visualmente como um feito da Aliança do Progresso. Então, essa junção com os norte-americanos, os estadunidenses, com o Brasil, ela tinha um nome e ela tinha um marketing. Quando a gente fala de influência norte-americana no golpe, a gente pode muito falar mais de uma ação de marketing, uma ação de influência mesmo, nunca foram pautadas exatamente ações físicas ou apoios diretos e coisas que a gente pode identificar como nada além de uma influência. E foi muito pacífica, foi uma coisa muito diplomática. Então, eram os Estados Unidos fornecendo para o Brasil apoios culturais, inserindo nos cinemas brasileiros também, que tiveram bastantes, como melhorar a imagem dos Estados Unidos, né? Filmes que ressaltam os Estados Unidos como grande vencedor, como os comunistas, o pessoal mau. E inserindo também um programa muito interessante, que é o Peace Corps, que eram estudantes norte-americanos que iam ao Brasil e, nas áreas mais carentes, eles ajudavam com ações humanitárias, ações educacionais, e isso tudo com um grande slogan, né, do Brasil sendo muito aliado aos Estados Unidos. E isso, só para deixar claro, foi durante o período Kennedy nos Estados Unidos. Porém, quando chega, né, depois da morte do Kennedy, o seu sucessor, o Lyndon Johnson, ele é uma pessoa mais agressiva nas relações. Não necessariamente que ele era a favor da ditadura militar, ele nunca se pôs assim, mas quando os outros países, né, antes do Lyndon Johnson, a Argentina, a Honduras, entraram num período de ditadura militar, né, porque a América Latina, em sua história no geral, ela tem um período de ascensão à ditadura militar, onde os países pertencentes à América Latina ascendem em uma linha do tempo muito junta, né? Tipo, são uma diferença pouquíssima de anos que eles ascendem junto a uma ditadura militar. O Kennedy, ele apoiou esses sistemas porque era uma ditadura militar com um quê de anticomunismo. Eles sempre tinham
os ideais anticomunistas em mãos e usavam isso para se promover, né, dentro do país, falando que o comunismo não pode derrotar nosso país, e enfim. E o Lyndon Johnson, o sucessor do Kennedy, ele era uma pessoa mais agressiva. Então, no Nordeste, ele fez uma operação junto com a Aliança do Progresso para rondar, né, ajudar belicamente o Brasil a entender o seu sistema marinho e o seu sistema bélico como uma zona de possível confronto, entendeu? Então, aumentar essa mentalidade brasileira de que ele pode sim se tornar uma grande potência que um dia venha a participar de uma guerra, né, mais para frente, né? O Brasil ele já participou de guerras aqui no território latino-americano, só que o Brasil ele começou a ter essa mentalidade durante esse período de que ele sim era grande, ele tinha um território muito vasto, ele fazia fronteiras com muitos países, então ele começou a ter esse pensamento, que não é errado, né? Uma vez que a gente entende que sim, nós somos uma grande potência até hoje, que tem um grande potencial, né? Não somos uma grande potência, mas nós temos um grande potencial. E com isso, depois do período Jango, a gente entende que as influências norte-americanas elas não foram necessariamente depois do Jango fazer o acordo com os militares, né, dele perder a força dentro da presidência, a gente não entende que isso tenha sido necessariamente uma operação pensada pelos Estados Unidos. Mas a Operação Brother Sun, ela consistia, né, muitos falam que isso é só uma teoria da conspiração, é uma coisa que não se tem ao certo, mas depois do período Kennedy, a gente entende que as inteligências norte-americanas, elas controlavam, de certa forma, né? Elas não controlavam, mas elas estavam dentro também das inteligências brasileiras. Então, deixa eu só lembrar o nome certinho, que tem uma sigla certa aqui é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática e o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Eles eram ligados com os Estados Unidos nessa época, então a gente entende que foram esses os passos, os incentivos norte-americanos ao Brasil lutar contra o comunismo e contra principalmente o Jango, né? Que depois do Jango, que é quando acontece o golpe, né? Durante o período do Jango é quando acontece o golpe e na inteligência brasileira foi um golpe militar para debater e combater os ideais comunistas que o Jango implantava, mas os ideais comunistas que o Jango implantava era entender o Brasil, sim, como uma potência, como um país com grande potencial e poder não limitar os seus acordos econômicos, os seus não só acordos econômicos, mas como possibilidades de parceiros de compra internacional, não só limitar aos países do Ocidente e aos países com os ideais anticomunistas. Ele precisava entender que os países socialistas eles também tinham muito a oferecer. Então, não era necessariamente um flerte, que o Jango ele era uma pessoa comunista, mas entendemos, né, que ele só flertava com a questão do Brasil conseguir se desprender dessa cultura dependente, sabe? Então ele tinha esse pensamento visionário que muitas pessoas hoje ainda têm. E após o período dele, o fato dele ter sofrido o golpe, os estudiosos eles entendem muito que as duas instituições ligadas com os Estados Unidos promoveram uma chama, a gente pode se dizer assim, que era como uma questão de influência, como uma questão de marketing, promoveram uma chama que influenciaram diretamente. Claro que não foi só culpa dos Estados Unidos, né? Teve todo um ambiente, todo um ambiente de cascata dentro do sistema brasileiro, o porquê disso ter acontecido, né? A questão dos militares, a questão
eu vi que faltam 2 minutos, vou terminar aqui. E toda essa questão é interna brasileira, mas os estudiosos eles ainda entendem como uma influência forte que teve nesse período. Ok? Eu acho que é isso que posso resumir. Não sei se ficou claro, mas primeira vez que eu participo de simpósio, então tá tudo certo. Tá ótimo, Felipe. Muito obrigada pela sua participação. Paulo, agora a vez é sua. Bom, boa noite, pessoal. Bom dia ou boa tarde, né? Como já foi dito, eu vou falar um pouco então sobre política externa brasileira, né? Assim como o Felipe. E só questão de ordem, eu escrevi 2 artigos sobre isso, no qual um deles foi em dupla, então, embora a minha dupla não tenha preferido não participar, ficam aqui os créditos também a Kathleen, que talvez esteja nos assistindo ou assistirá. Bom, a minha ideia então é abordar um pouco das diretrizes da PEB, especificamente nos governos Lula, de 2013 a 2011, seguindo por Dilma, 11 e 16, Temer, a raspa do tacho ali, né? 16 e 19, e um pouquinho que foi o início do governo Bolsonaro também, da época que eu escrevi o artigo. Então, bom, já indo direto para as características aí principais na PEB durante o governo Lula. Então, o governo Lula ele já começou rompendo algumas tradições, né, no que se refere à política externa, ou mesmo no sentido de estratégias em geral voltadas ao internacional. Então, questões de formação de equipe, por exemplo, que é uma das primeiras observações que eu trago no trabalho, Lula ele fez uma nomeação até então inédita, pelo menos no corrente período democrático. Então, foi um assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, no longo dessa função, né? Que nesse caso foi o Marco Aurélio Garcia. Ele já faleceu, já, acho que em 2017. Até um parêntese aqui, ele foi muito importante na política externa petista, né? Ele foi um dos apoiadores aí da criação do BRICS também. Não vou entrar muito em detalhes, porque senão eu acabo viajando aqui, mas vale a pena aí dar uma olhada quem tiver interesse. Então, retomando, o que teve de peculiar na nomeação do Marco Aurélio é o fato de que ele não veio do Itamaraty. Então, ele acabou vindo do quadro político partidário do Lula, e até então sempre vinha alguém do Itamaraty para essa função, como eu disse há pouco. E, bom, já linkando aqui com uma outra característica, o Lula ele fez o uso, assim, zero moderação da diplomacia presidencialista, né? Então, ele abriu aí uma linha de ação meio que sem precedentes, né? Porque foi muito mais intenso do que seus antecessores, e até então, né, pelo menos eu diria que até do que os sucessores, propriamente ditos, porque ele teve uma característica muito singular. Bom, esse governo ele também prezou muito pela soberania nacional e, de fato, pelos interesses nacionais, que o que estava e na minha opinião, acho que sempre estará ligado aos processos de integração aqui da América do Sul e do Mercosul. A gente viu um pouco sobre isso agora há pouco no outro simpósio. E, ao meu ver, assim, o Brasil ele precisa ser o motor dessa região, de fato. Ele é o principal interessado em promover a integração aqui, ou pelo menos deveria ser, né? Porque tem um parque industrial mais desenvolvido, dentre outras coisas, né? Então a integração aqui seria muito benéfica para nós. Bom, retomando aqui ao ponto central e concluindo um pouquinho já no que se refere ao Lula, claro que de forma bem resumida, tem muitos outros prismas para se olhar, mas bom. Então, resumindo, o Lula ele trouxe uma mudança de paradigmas, né? E uma disruptura mesmo, assim. O status quo que a gente tinha era muito diferente. Acho que de uma forma enxuta a gente pode considerar isso. E para mencionar também o que se refere à relação com os Yankees, né, famigerados estadunidenses, a política ela foi no sentido oposto do que vinha sendo empregada, por exemplo, por Fernando Henrique. Ele dava mais importância a essa relação do que talvez ela de fato tivesse, né? Não que ela não tenha sido e não seja importante, ela o governo Lula sabia disso, mas ela não era vista como essencial. Então, pelo menos no que se refere aos nossos objetivos diplomáticos, aí mundo afora, não era tida como essencial.
E, de fato, os Estados Unidos não são indispensáveis para esse fim, né? São relevantes, com certeza, mas, enfim, isso traz à tona aí já outra característica desse governo no campo internacional, né, na PEB, que eles tiveram, assim, uma busca por multipolaridade. Então, eu já linko aqui dizendo que a lei da reciprocidade reinou nesse momento, né? Os viajantes estadunidenses, por exemplo, passaram a ser identificados, né, nas imigrações, e é engraçado observar que a gente vê o oposto acontecendo agora, né? Então, recentemente a gente abriu mão do visto para estadunidenses e não recebemos esse mesmo benefício em troca. Então, fica um pouco aí desproporcional. Bom, dito isso, eu acho que eu posso dizer que o governo Lula foi guiado pela ideia de multilateralismo, afastou o Brasil da condição aí, entre aspas, de satélite estadunidense, então nos distanciou um pouco mais dessa órbita aí deles. E para não deixar de fora também alguns dados econômicos desse período, fiz uma listinha aqui que consta em um dos parágrafos do artigo, que é o seguinte: em 2004, houve um aumento das negociações com a região sul, né, do Brasil, tendo um então recorde de exportações para a Argentina, atingindo mais de 7 bilhões. Então, isso para a época foi um marco muito importante. Então, um crescimento aí de 61% nos primeiros 9 meses de 2004, no comércio com a América do Sul em geral. E, muito importante isso, gente, 91% dessa pauta exportadora correspondeu a produtos manufaturados, né? Então, um exemplo prático, a gente exporta carro hoje para a Argentina, mas a gente não exporta carro para os Estados Unidos e não vai exportar, né? Enfim, apesar desse aumento, isso não representou um decréscimo nos nossos negócios com os Estados Unidos e União Europeia. Eu não estou com os dados aqui, mas não foi uma coisa ganhei aqui, perdi ali necessariamente. Então, para concluir, e mais uma vez é um mapeamento breve, né? A pontinha do iceberg aí tem muita coisa a mais. Mas vamos lá, eu separei aqui um parágrafo que eu usei de conclusão, né, no artigo para essa sessão, que ele diz o seguinte: embasando-se nesses dados, podemos concluir que este foi um período fértil para a PEB e que Lula manteve uma política anfíbia, buscando o equilíbrio entre a cooperação com os estadunidenses e a defesa da soberania, juntamente com a busca pelo crescimento brasileiro independente. Então, bom, nessa sessão de PEB Lula, basicamente esses dados que eu trouxe, né? E seguindo agora para a era Dilma, como a Dilma ela vinha, digamos assim, da mesma casa que o Lula, né? Então houve uma expectativa de que ela daria continuidade aos trabalhos dele. E assim, isso é até algo que a PC Quilo comenta, eu usei ela como referência a alguns textos dela. Ela diz o seguinte, que a Dilma, de fato, ela deu continuidade de forma mais robusta às políticas sociais, investimentos em infra, moradias populares, por exemplo, tudo que engloba nosso âmbito interno, mas aí, já no que se refere ao âmbito externo, política externa, de fato, houve uma... Eu coloquei aqui ruptura, né? Mas não foi necessariamente uma ruptura, né? Até uma outra referência que eu utilizo aqui, ela diz que é o Lucas Rezende, ela fala que, em um artigo na Carta Capital, ele fala que a Dilma ela não prosseguiu com o protagonismo dos anos Lula, mas ela também não regrediu. Então, não necessariamente foi uma ruptura, mas ali a gente pode entender isso como uma estagnação, né? Na questão da PEB. E, bom, nisso a gente pode atribuir isso ao seguinte, né? O Lula ele tinha uma política muito ativa, né? Como eu já mencionei aqui, ele ia muito atrás, ele buscava o protagonismo nessa questão, a diplomacia presidencialista, enfim. A Dilma ela já era um pouco mais reativa, né? Ela reagia mais às coisas do que, de fato, dava o primeiro passo. Mas claro que também a gente não pode deixar de considerar que o Lula e Dilma eles são pessoas distintas, né? E têm perfis distintos. Então, mesmo vindo, mais uma vez parafraseando, da mesma casa, né? São pessoas diferentes. E um outro fator agravante também no período Dilma a gente passou por uma crise econômica, né? Então é natural que você se volte mais para preocupações internas quando você tá passando por uma crise econômica, né?
Então, bom, para concluir esse brevíssimo, né, esse resumo e já partir para os próximos, para poder dar tempo, a gente pode considerar o período da PEB e da Dilma como ambíguo, né? Um período ambíguo, houveram continuidades, não continuidades, teve uma retomada ali por 2013, 2014, se eu não estou enganado, a Psiquilo fala disso também, que, enfim, retomou um pouco essa autonomia, desagradou um pouco os favoráveis ao alinhamento com os Estados Unidos, o próprio Estados Unidos, mas não foi nada assim tão grandioso. Bom, e aí partindo agora para o período Temer, e eu junto com a minha dupla, nós até nomeamos essa seção do trabalho como Política Externa Brasileira no governo Michel Temer e Serra. Por que o Serra? Porque o Serra ele teve papel central nesse quesito, né? Ele foi aí o homem do Temer para essas questões. E ainda que tenha sido bem curto o período do Temer, teve especificidades na PEB também. Como ele é menos robusto, eu vou falar mais com uma listagem aqui, para poder ganhar tempo também. Eu menciono aqui para começar, então, uma tentativa de fato bem sucedida de aceleração do acordo de associação Mercosul-União Europeia. Então, a gente viu aí que isso progrediu bastante, né? Foi mais consolidado agora nesse governo, mas ali já teve suas origens e eu não sou tão favorável a esse acordo, mas, enfim, é algo importante, né? Que a gente já vinha buscando há muito tempo. O isolamento diplomático da Venezuela começou aqui, com Temer também. Buscou-se mais acordos bilaterais em detrimento dos multilaterais, então houve aí uma redução ainda maior nessa questão quando comparado a Dilma, né? A Dilma já teve uma redução comparada a Lula e Temer vem consolidando isso. E, por extensão, o Temer também ele priorizou mais as relações norte-sul do que sul-sul, né? Então o Cone Sul ficou um pouco em segundo plano. E sutilmente ali a gente já vê nesse período o surgimento ali da ideia do liberalismo mais forte, né? Então, mais focado na abertura de mercado, como a gente já viu aqui com essa preocupação mais acentuada com o Mercosul, União Europeia, né? Esse acordo. Então, os primórdios já começam aqui, dessa ideia que é o que a gente está vivendo agora, de fato. Bom, basicamente o Temer ele rompeu quase que completamente com as políticas que vinham sendo adotadas, né? Então o Dilma manteve algumas, uma coisa ou outra, ele rompeu e partiu para uma linha distinta, né? Eu diria uma linha de raciocínio diferente. E bom, chegando agora no nosso atual presidente, na atual política externa, né? Essa política liberal que o Temer deu início e teve expansão abrupta, né? No início do governo Bolsonaro. Bom, o Bolsonaro, ele claramente ele fica ali nas relações, ele foca ali nas relações com os estadunidenses, né? Isso é claro desde o primeiro momento, né, de governo. Ele busca principalmente um alinhamento com o Trump. E é uma política externa nacional aqui que ela é super conservadora, voltada à direita. E é engraçado isso porque já durante as campanhas presidenciais, o Bolsonaro ele criticou com veemência o assim chamado, entre aspas, viés ideológico, né, da esquerda, que, enfim, o Lula focava muito, e até a Dilma também, em relações com países, entre aspas, aí, comunistas ou com uma linha mais de esquerda, e de fato eu acho que isso ocorre, mas é engraçado que, assim, agora a gente também tem isso, né? E eu diria que é até maior, até, porque um exemplo aqui, uma outra referência que eu cito é o Gallinari, que ele argumenta o seguinte, nós compramos diversas brigas, por exemplo, que a gente não precisava com a Venezuela, com Cuba, mais recentemente com a China agora, né? Então, isso demonstra um viés ideológico acima do interesse nacional, porque, por exemplo, com a questão da embaixada em Tel Aviv, né, que vai mudar para Jerusalém, não vai, e coisa e tal, isso assim, é o tipo de atitude que prejudica a imagem do país no cenário internacional assim, é desnecessária, né? Eu diria que não existe um interesse claro ali. O que a gente espera extrair
desse tipo de ação. Eu acho que política externa se trata muito disso. O que que a gente quer ganhar? O que que a gente está disposto a abrir mão? E quais os caminhos que a gente vai tomar? Então, eu acho que não está claro aqui, né? Bom, esse tipo de atitude, por extensão, né? Ele nos prejudicou também, vem prejudicando com aliados estratégicos Oi, mais... Paulo. Oi, Tudo eu bem? estourei muito tempo. Desculpa, você estourou o tempo. Perdão, eu não vi a mensagem. Bom, só para Tudo concluir, bem. então, Pode só concluir seu pensamento, a gente esse, espera. esse parágrafo, né? Que é o seguinte, o exemplo da Argentina, por exemplo, né? A gente teve um apoio muito forte à chapa da direita que não ganhou. Então, qual que é o sentido em você apoiar tanto um lado que as pesquisas já mostravam que provavelmente não ganharia? Então, acho que é uma ausência de pragmatismo, né? E é isso. Bom, faltava um parágrafozinho aqui, mas eu acho que eu transmiti bem a ideia, espero que tenha sido compreendido. Bom, muito obrigada. Desculpa as interrupções, gente. Então, Mas eu queria agora deixar aberto para perguntas. Então, pessoal, quem tiver pergunta pode abrir o áudio e falar a sua pergunta ou mandar aqui no chat que eu leio. E eu também tenho algumas perguntas. Então, gente, vamos lá. Vou dar 5 segundos para vocês. Quem tiver pergunta, esse é o momento, a hora é Ok, uma agora. pergunta. Oi, boa noite. Tá Ah, boa dando pra noite. escutar? Oi. Posso Aqui é escutar a você? Ana. E a minha pergunta, acho que é mais pro Paulo, assim, nessa questão das relações, da política externa brasileira mais atual, porque durante o governo Lula, as relações bilaterais Brasil e China foram fortemente desenvolvidas, né? E, como você citou, atualmente o Bolsonaro ele tem esse alinhamento diretamente com o Trump. Não é nenhuma questão Brasil e Estados Unidos. Acho que é uma questão Bolsonaro e Trump. E com essas perspectivas de que o Trump ele pode perder as eleições, todas as pesquisas indicam que o Joe Biden seria o vencedor. Como você acredita que ficará essas relações entre o Brasil e os Estados Unidos, Brasil e China, essa questão mais atual? Olha, eu acho que primeiro é o seguinte, as alianças que têm sido formadas, elas têm sido de governo e não de Estado. Isso é, isso é um pouco perigoso, justamente por isso. Pelo que a gente viu na Argentina, então, a China recentemente passou o Brasil em negócios com a Argentina, então isso é vergonhoso para o país. E assim, qual que é a questão? A gente tem aqui uma aliança de partido, de pessoas, de Estado, o que que é isso? Isso fica muito assim cinza, porque se o Trump ganhar, o que que a gente tem ganhando do Trump até então? A gente ganhou cloroquina, que de fato eles não estão mais usando, então fica um pouco complicado essa questão, porque a gente não está ganhando nada, e se o Trump perder com um apoio tão direto e tão digamos assim, tão bruto, tão formalizado ali, com uma chapa, né? Um indivíduo, a gente acaba perdendo se o outro lado ganhar, que foi o que aconteceu com a Argentina. Então, eu acho que a chapa que era apoiada pelo governo aqui perdeu na Argentina, eu acho que a primeira coisa é ir lá visitar quando a outra ganhou. Entende? Isso é pragmatismo, isso não existem amigos no cenário internacional, existem aliados. E aí a gente sacrifica relações com a China, né? Vem sacrificando relações com a China por motivo nenhum, porque a China não fez absolutamente nada, né? Então a gente vem nesse sacrifício e o que a gente está ganhando, né? Eu lembro, enfim, eu não vou me estender muito, tá? É rapidinho. Eu lembro de uma palestra que a gente teve na Unip Paraíso, não sei se vocês tiveram a chance de participar, que foi um professor que é responsável pelo Confúcio, eu não vou lembrar o segundo nome dele, mas eu sei que o primeiro é Luiz, porque é igual ao do Luiz Luiz Mocelin. Antônio Paulino, Isso. muso E da ele minha deu lá, vida, só queria deixar não, é marcado isso sensacional. aqui, tá? Ele deu lá 4 cenários para a gente dessa aproximação com os Estados Unidos, né? Eu não vou lembrar muito agora, eu não estou com anotações, mas eu lembro que eu fiz uma pergunta para ele, né, no final da palestra, né? Eu falei, mas professor, eu imagino que a gente vai ganhar alguma coisa nesse alinhamento tão forte com os Estados Unidos, né? O que a gente tem a ganhar? Ele respondeu pura e simplesmente assim, nada. A gente está ganhando nada, a gente não vai ganhar nada.
E é triste que isso é a realidade, isso é o que a gente vem vendo. A gente está sendo como o que eles dão para a gente não é lixo, mas é o dispensável. Até a questão militares, a gente recebe aí alguns equipamentos, sucata. Na minha visão, isso é sucata. Então, o Brasil não precisa disso, né? Como eu disse, o Brasil ele precisa assumir um protagonismo aqui na região, precisa buscar fortalecer os laços aqui. E, bom, não vou mais falar, senão vou tomar o tempo inteiro, perdão. Espero que tenha respondido. Bom, muito obrigada, gente. Eu acho que essa pergunta também dá para voltar um pouquinho pro Fê. Você tem algum apontamento para fazer sobre isso? Porque isso também volta um pouco ao que você estava estudando. Se a gente puxar um pouquinho para trás, o governo Dutra traz bastante disso. Você quer comentar algo sobre? Peraí, tá me ouvindo? Tô sim, Tá? tô sim. Tava mutado. Então, é muito interessante sobre o que o Brasil já ganhou, né? Quando eu estudo um período que já aconteceu, e essa pergunta ela fala sobre um possível acontecimento. Desculpa se está ouvindo algum chiado, mas estão usando a cozinha aqui em casa. Quando a gente estuda historicamente o que o Brasil ganhou com essa aliança tão direta, né, durante a ditadura militar, a gente também encontra, como o Paulo disse, são coisas dispensáveis. A gente não tem necessariamente um plano de incentivo ao mercado interno brasileiro. A gente tem sim, a gente consegue enxergar um avanço econômico durante um certo período da ditadura militar, só que logo ele cai, porque é uma coisa muito... é um sentimento bilateral que ele é cego. O Brasil ele começa a não se identificar, né? Ele não se impor aos acordos estadunidenses. Então, a gente começa a ficar realmente refém. E aí, depois do período da ditadura militar, ele se ameniza, né? O Brasil, realmente, os próximos governos, eles tentam desprender, mas não com muito sucesso, porque a gente tem esse grande problema no Brasil, né? Quando um governo ele tenta fazer alguma coisa, aí chega outro e já completamente volta para uma coisa que já tinha acontecido e que estava tentando ser desconstruída. Então, quando a gente vai falar sobre disruptura do relacionamento entre Brasil e Estados Unidos, a gente consegue já encaixar no trabalho do Paulo, que é quando o Lula ele começa a trabalhar essa oportunidade com veemência, né? Porque outros presidentes tentaram também, né? Até antes da ditadura militar, mas é um período muito obscuro para a economia brasileira, né? A gente não ganha quase nada, não tem nada assim que a gente fala, putz, olha aqui, que maravilha a gente ser aliado dos Estados Unidos. Não, a gente só recebe sucata, é o que eu prefiro falar, é sucata, é uma coisa que não consegue levar realmente o Brasil dar importância, né? Dar uma importância para esse acordo, tipo, nossa, isso até que foi relevante. A gente enxerga pouquíssimas coisas que num acordo multilateral a gente conseguiria enxergar melhor. Nossa, que ótimo. E aí nós temos mais uma pergunta, essa pergunta do Fernando. Ela é também mais direcionada para o Paulo, mas eu acredito que assim vai acabar caindo na pesquisa dos dois de vocês dois, que ele pergunta assim, sobre a PEB durante os mandatos que você citou, de modo geral, assim, como você enxerga as mudanças que ocorreram, por um lado bom ou ruim? Por exemplo, na linha de projeto de país. Porque, assim, por exemplo, que ele fala que foi passado de um governo de direita para um governo de um governo de esquerda para um governo de direita, e que qual tipo de plano de ação, caso você tenha estudado, qual tipo de plano de ação que foi criado, porque a política de um determinado governo, ela se alterou assim de forma brusca. E aí a gente chegou num ponto que, como o Guilherme Casarões costuma falar, a gente está numa república do boi, da bala e da Bíblia. E que resulta no Bolsonaro, né? Então, assim, eu queria muito que vocês dois discorressem sobre isso, que é essa pergunta do Fernando. Olha, se o Felipe me permite, eu vou começar, porque essa é a parte que eu não consegui falar no final do trabalho, porque
o que eu proponho no final do meu trabalho, junto com a minha dupla, é o seguinte, e essa é a ideia do meu trabalho. Eu quero dizer que não existe, de fato, um plano de Estado. A gente não tem isso. Né? Isso não há aqui. Então, esse é o problema, porque quando entra governo e sai governo, muda tudo. E aí ninguém consegue confiar na gente. Como você vai confiar em um país que daqui a 4 anos tudo pode mudar? O Fávaro comenta isso, para quem conhece, teve aula com ele, o Fávaro já comentou isso nas aulas, o Luiz Mocerin. Então, são coisas assim. E me leva a concluir da seguinte forma, e tem até uma polêmicazinha aqui, porque eu cito Maquiavel nesse final, e Maquiavel é sempre polêmico, né? Mas me explicarei. Vamos lá. Em meio a tudo isso, o que é proposto nesse trabalho é que o Brasil deve buscar manter uma regularidade em sua PEB, deixando de lado interesses particulares de seus governantes. Pois, como dito por Nicolau Maquiavel, a moral do Estado não deve ser igual à moral do homem, pois o Estado tem sua própria moral e não deve buscar assegurar a felicidade do homem, mas sim a realização de seus objetivos. O que eu quero dizer aqui, não é para ser um Putin, poxa, que é a personificação, né, como diz o Fávaro também, do príncipe, não é para, poxa, terroristas entraram numa escola, joga gás em todo mundo, resolve tudo. Não, não é isso que eu quero dizer aqui. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, os interesses do Estado, eles têm que estar sobrepostos do interesse do presidente, do Congresso, de qualquer coisa. Então, tem que ter um plano de Estado que você possa seguir, porque PEB também é plano de Estado. Para você ter uma PEB consistente, você precisa ter um plano de Estado consistente, porque na PEB você busca de fora para dentro. Então, é basicamente isso. Eu acho que a gente não consegue manter uma política constante, a gente não conseguiu nem numa transição de esquerda para esquerda, de casa para casa, que foi Lula e Dilma, a gente não conseguiu isso. Se a gente perguntar hoje para pessoas de diferentes classes, ninguém vai responder nada em comum do que é o Brasil, onde o Brasil quer chegar. E é o seguinte, essa coisa de classe sempre existiu, mas houve um momento na história, que eu não vou saber precisar qual, mas eu vi em uma aula, que é o seguinte, houve um momento na história da industrialização do Brasil que todo mundo concordava em uma coisa, independente da classe social, o Brasil precisa ser industrializado. O que nós concordamos hoje para o Brasil? Ninguém sabe responder isso, não tem um objetivo em comum. Então, isso é extremamente prejudicial, e isso amarra a gente, porque a gente fica dependente de governo, e governo sempre vai passar, sempre vai ter outro, né? Acho que da minha parte é isso, e passo a bola aí pro Felipão. Oi, então, o Paulo falou muito bem sobre o que eu penso também, sobre o que eu imagino. E durante o período que eu estudei, a gente pode citar, né, como dentro da PEB, a Política Externa Independente de Jango, que era exatamente sobre isso. Quando indicava que o Brasil, nenhum outro país ele poderia, dentro dos conceitos da PEI, né, na Política Externa Independente, que nenhum outro país poderia interferir nos assuntos do Brasil, nos assuntos internos do Brasil, que falasse sobre, né, que se referisse à soberania do Estado. E também que o Brasil ele era permitido a exportar e importar para países socialistas também. Então, justamente por ser um pensamento visionário, né, é um pensamento que leva o Brasil para frente, que entende o Brasil como um grande player no mundo, né? Porque nós temos infinitos recursos, infinitos não, né? Mas a forma de falar, nós temos ótimos recursos, nós temos ótima terra onde tudo, a gente planta, tudo cresce. Ele entendia isso, então eu entendo que para o futuro a gente precisa de pessoas que entendam dessa forma, que entendam o Brasil num conjunto, onde a gente tem a gente tem multipolaridade de pensamentos, né? A gente vê ascensões de governos bem diferentes, tanto dentro da esquerda quanto dentro da direita. Cada um tem a sua peculiaridade e a gente precisa ter esse pensamento, na minha opinião, como um pensamento geral, como um pensamento de base, tanto sendo esquerda, sendo direita. A gente tem que entender que o Brasil, para ele ser encaminhado, a gente precisa alinhar um pensamento geral, entendeu? Porque no formato que a gente da nossa Constituição, provavelmente sempre vão ter governos diferenciados entre um e outro. Então, a gente precisa encontrar um caminho para seguir, entendeu? Uma reta no horizonte para a gente seguir, olhar e falar, não, a gente tem que ir por aqui, mas a gente pode traçar caminhos
paralelas, mas sempre com esse objetivo. É isso que eu tenho para falar. Nossa, gente, primeiro, desculpa por conta do barulhão, porque as minhas cachorras estão latindo, tem um gato no meu quintal. Segundo, eu só tenho a agradecer a todos vocês e, bom, agradecer ao Felipe bastante e ao Paulo pela participação, agradecer a todo mundo que esteve aqui escutando a gente, tanto na mesa anterior quanto nessa mesa agora. Quero dizer para vocês que foi fantástico, que está sendo fantástico isso, e aguardo vocês amanhã, então nós vamos terminar a mesa de hoje. Muito obrigado, pessoal, e até, eu vou parar a gravação.